Olá, turma. Eu sou Aniceto. Hoje vamos dar continuidade aos nossos estudos de filosofia e ainda com o tema moral e ética. Hoje vamos falar sobre o agir humano e esses conteúdos são direcionados às turmas de segunda série do ensino médio. Bom, a ação moral. Nós já falamos sobre ela em aula anterior. Vamos agora especificamente ver mais informações sobre o agir humano. Já dissemos antes que o ser humano, ao nascer, já se encontra integrado, num ambiente social. Um ambiente social este que é marcado por regras e por normas. Não tem como ser diferente. Em qualquer comunidade humana, em qualquer realidade de convivência humana, a gente já nasce num mundo de regras. Mas chega-se a um dado momento da vida em que é necessário tomar decisões. E então, essa capacidade de tomar decisões, assumindo as responsabilidades por essas decisões tomadas, é que é um elemento marcante do agir moral, do agir humano como sujeito moral. O agir moral é uma ação, portanto, que supõe uma capacidade de análise do ato praticado, do ato que se vai praticar. Avaliar o seu sentido, as suas consequências. Consequências seja para a pessoa que age, como para as pessoas que são próximas a esse agente, e também para todo o conjunto da sociedade. Então, o agir moral tem essa marca, É uma ação que ela é antecipada por essa avaliação que cada pessoa faz ou deve fazer. Bom, é próprio do ser humano esse agir pensado, agir com uma avaliação prévia. Por isso, somente o ser humano é capaz de agir moralmente. Quer dizer, os outros seres existentes não têm essa capacidade de avaliar previamente se aquilo que vai fazer é algo que vai ter uma conotação construtiva para a sua existência e a existência do outro ou não. Bom, essa ação, esse agir moral que implica em tomada de decisões e em assumir consequências em decorrência dessa tomada de decisões, supõe sempre, quer dizer, traz consigo sempre uma tensão. Essa tensão, ela se dá entre o nível pessoal, do nível do indivíduo, e a relação que nós necessariamente mantemos cotidianamente com o ambiente social onde vivemos. Há uma relação de tensão entre a perspectiva pessoal de vivência e assimilação dos valores e até mesmo da necessidade que a pessoa venha a ter de imprimir novas orientações à sua vida, e isso vai tensionar, vai criar muitas vezes conflito com aquilo que já está padronizado, com as normas padronizadas dentro do ambiente social em que se vive. Outra tensão que se dá entre a perspectiva de inovação dos valores morais, que sobretudo as novas gerações é quem se tornam protagonistas dessas inovações de valores e que vão naturalmente bater de frente com a tradição, os valores que já são considerados costumeiros, valores que já são considerados legitimados, já são considerados positivos e postos assim pela tradição de cada coletividade humana, de cada grupo social. Bom, o agir moral, portanto, ele é um ato característico do ser humano, e vamos ver que características são fundamentais para esse agir humano moral. Uma primeira delas é a liberdade. Quer dizer, o agir humano, o agir moral, ele precisa ser livre. Isso significa dizer agir com a consciência de que não está sendo constrangido, quer dizer, obrigado por alguma força, por algum fator externo.
Primeira condição para que a ação humana seja moral, liberdade. E também não somente por aquilo que vem de fora, mas também agir impulsionado por forças internas do ser humano. Nós também temos ações que são impulsivas, né, controladas pelos nossos instintos e paixões. Outra característica do agir moral é a consciência. Quer dizer, a ação moral, ela terá que, para ser assim, terá que ser consciente. Quer dizer, a pessoa terá que exteriorizar a sua opção como um ato escolhido deliberadamente e assumido não apenas como um dever que ele é imposto, mas como algo que a pessoa quer para si, como algo relevante para a sua existência. E, claro, em função dessa decisão pessoal de assumir, a pessoa também sabe que terá que assumir as consequências do ato praticado. É um agir intencional. Os atos revelam, portanto, as intenções das pessoas agindo para reafirmar valores, o caso de quem age em comunhão, em sintonia e comunhão com os valores já da tradição cultural da sua sociedade, do seu grupo social, ou também agindo no sentido de propor mudanças a esses valores. Nós já falamos, inclusive, na aula anterior, que a ação moral não é apenas legitimadora do que já existe. Ela também é uma ação moral quando ela é uma proposição de mudanças diante das necessidades do presente. Outra característica o agir moral, ele é solidário. Quer dizer, é um ato de compromisso com a coletividade. Compromisso tanto no sentido de legitimar os valores já existentes, ser mais um reforço, é mais um que atua para confirmar os valores eleitos pela sociedade, pelo grupo social no qual se vive, como também pode ser no sentido de compromisso de alertar, de desafiar essa coletividade para a necessidade de mudanças na sua lista de valores, vamos dizer assim, nos seus referenciais de valores. Então, tanto num como o outro, há uma solidariedade. Solidariedade seja com a confirmação, como há solidariedade quando se propõe mudança, renovação nesses valores. Em resumo, o ato moral implica na necessidade do indivíduo agir com base em valores que assume como relevantes para a sua existência individual e coletiva. E esse ato moral supõe solidariedade, que falamos ainda há pouco, e reciprocidade. É uma troca entre o indivíduo e o coletivo e o indivíduo, né? Com aqueles que são com os quais a gente se compromete, né? Que são os outros que estão próximos da gente, seja no grupo mais próximo, seja no grupo maior, como a sociedade, o mundo cultural no qual a gente vive. Bem, agir tendo que optar e assumir regras, submeter-se a valores e ao mesmo tempo ser livre. É uma combinação que parece contraditória, né? Parece ser um paradoxo, quer dizer, uma aparência de contradição. Como ser livre tendo que se submeter às exigências das normas? Isso é possível? Então, vamos ver algumas condições que são colocadas para mostrar para a gente essa possibilidade de, mesmo agindo debaixo, assumindo normas, assumindo regras, o ser humano pode exercer e agir com liberdade. Primeira condição, que essa ação não seja decorrente pura e simplesmente de uma imposição que vem, seja do exterior, de fora do indivíduo, seja que vem também de dentro dele, seus instintos, né, as suas paixões, as suas impulsões. Outra, que seja resultado de uma escolha consciente, livre e responsável. Nós já falamos isso ainda há pouco, né? O que é uma escolha consciente, o que é uma escolha livre e o que é uma escolha responsável, né? Que assume as consequências pelos seus atos. Que seja resultado de uma decisão autônoma, quer dizer, resultado da interiorização das normas de alguém que, avaliando as consequências dos seus atos, decide assumir determinada
norma, cumprir determinadas normas, não pelo mero ato de cumprir a lei, a regra moral, mas por considerá-la relevante, fundamental para a sua existência como ser humano. Temos aí uma observação da professora Maria Lúcia, né, Arruda Aranha, bem interessante, né, sobre essa questão de ser livre e exercer a liberdade num contexto de submissão às regras, né, às regras morais. Ela diz o seguinte: pode parecer paradoxal, mas a obediência à lei livremente escolhida, olha aí, livremente escolhida, não é coerção. Ao contrário, é a liberdade. Bom, essa liberdade ela tem uma dupla manifestação. Quer dizer, é a liberdade do indivíduo aderir à norma que já existe dentro da sua coletividade social, dentro do seu grupo social, como é também a liberdade para não aderir, para desobedecer à norma. E desobedecer naquele sentido, de propor uma inovação, propor uma nova forma de agir que seja válido para si e que represente um apelo, digamos assim, à renovação das relações sociais existentes dentro do ambiente coletivo no qual o indivíduo vive. Observa-se que a liberdade, que é a autonomia, né, lembrar que a liberdade, como sinônimo de autonomia, ela é requisito fundamental para o agir humano consciente e responsável. Quer dizer, sem liberdade não há essa ação moral do ser humano que é consciente e que é responsável. Sem liberdade não há nem ação consciente, nem ação responsável. Vamos trazer aqui umas informações da professora Marilena Chauí, quando diz, né, que o agir humano moral, essa postura do agir humano, do sujeito moral, quando age, pode ser uma postura passiva e pode ser uma postura ativa. Esse agir humano, ele é passivo, agir moral é passivo, quando esse sujeito se deixa governar, seja por impulsos e paixões internas, pela opinião alheia, pelo medo dos outros, pela vontade dos outros. Quando não exerce a própria consciência, a vontade, a liberdade e assume isso com responsabilidade. E esse agir moral, ele é ativo e assim considerado virtuoso, quer dizer que a forma indicada, apropriada para a ação humana. Ele é virtuoso, é ativo quando a pessoa controla esses impulsos e paixões e inclinações internas. Quer dizer, é livre não somente em relação às imposições que vêm de fora, mas é livre também no sentido dos apelos pessoais que existem em cada ser humano. Quando discute o sentido dos valores existentes e não apenas os cumpre porque é tradição, porque é costume, sem uma avaliação sobre a sua atualidade, a sua relevância para o momento presente. Quando é resultado de uma avaliação, quando esses valores são avaliados, respeitados, ou para ser respeitados, ou para ser transgredidos, renovados, superados. Quando é capaz de se orientar por suas próprias regras, lembrando sempre que orientar-se por suas próprias regras, mas desde uma decisão consciente, avaliando as consequências para si, para o outro, e assumindo responsavelmente as consequências desse agir. Quando consulta a própria razão, a própria capacidade de análise racional, e essa vontade, e a sua vontade antes de agir. Pensar antes de agir. Quando considera a opinião dos outros. Lembremos que falamos ainda há pouco da solidariedade. O agir moral ele é solidário, tem sempre uma conexão com o outro, a opinião dos outros, sem assumir, no entanto, a condição de mero subordinado. Quando a ação do sujeito moral, ele é capaz de agir e responder por aquilo que faz. Bom, chegamos ao final de mais este encontro. Deixo aí a bibliografia para as pessoas que sentirem a necessidade de ampliar os seus conhecimentos sobre esse assunto.
E lembro que vamos disponibilizar textos digitalizados para facilitar a leitura e o aprofundamento dos estudos sobre o tema